Olá, canal Oldwaycast, o meu canal, Carlos Borges aqui. Sigamos a leitura da Liberdade Cristã de Martinho Lutero, escrito em 1520. Aqui, este é o texto básico e clássico da Reforma Luterana, escrito em 1520. Nele, Lutero acentua que a pessoa cristã é livre sobre todas as coisas e não está sujeita a ninguém pela fé. Ao mesmo tempo, é servidora de todas as coisas e sujeitas a todos pelo amor. Sigamos a leitura. Ora, essas e todas as palavras de Deus são santas, verídicas, justas, pacíficas, livres e repletas de bondade. Portanto, aquele que, com fé verdadeira, a elas se apegar, sua alma unir-se-á à palavra de modo tão íntimo e completo que todas as virtudes da palavra serão também propriedade da alma. Ou seja, mediante a fé, a alma se torna, pela palavra de Deus, santa, justa, verídica, pacífica, livre e repleta de bondade. Enfim, uma verdadeira filha de Deus, como disse João, no capítulo 1, no verso 12, mas concedeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos que creem no seu nome. É fácil depreender-se, então, porque a fé tem tamanho poder e porque não existem boas obras que possam igualar-se a ela, pois nenhuma boa obra se apega à palavra divina como faz a fé. Nem é capaz de morar na alma, unicamente a palavra e a fé reinam na alma. Tal como é a palavra, assim a alma se funde com ela, à semelhança do ferro que fica incandescente com o próprio fogo, como o próprio fogo, por causa da união com o fogo. Vemos assim que a fé é suficiente para quem é cristão, sem que necessite de obra alguma para tornar-se agradável a Deus, de onde se deduz que não se carece mais de boa obra alguma. Então, certamente, também já está dispensado de todos os mandamentos e leis. Se está dispensado, certamente é livre. Eis a liberdade cristã, a fé somente, que não nos converte em gente ociosa ou em pessoas que cometem o mal, mas, antes, em pessoas que não necessitam de obra alguma para tornarem-se agradáveis a Deus e bem-aventuradas. Adiante abordaremos esse assunto mais a fundo. A fé se assemelha a uma pessoa que confia em outra, confia nela justamente pela razão de esta ser considerada como alguém agradável a Deus e digna de credibilidade. Nisto consiste a maior honra que alguém pode tributar a outra pessoa. E, ao contrário, o maior ultraje consiste em considerá-la devassa, mentirosa e leviana. Do mesmo modo, quando a alma crê firmemente na palavra de Deus e considera a este autêntico, reto e justo, rende-lhe assim a maior honra de que é capaz, pois aí ela dá razão a Deus, respeita seu direito, honra seu nome e admite que ele haja à vontade com ela, já que não duvida ser ele reto e verdadeiro em todas as suas palavras. Inversamente, não há maior desonra que se possa cometer a Deus do que não crer nele. Com isso, a alma toma-o por imprestável, mentiroso e leviano, negando-o com essa incredulidade, na medida em que depende dela. Por seu próprio arbítrio, ela erige no coração um ídolo contra Deus, como se sua própria sabedoria pudesse superar a divina. Ao ver Deus, então, que a alma reconhece a verdade divina de estar-te tributando-lhe honra mediante a sua fé, ele, por sua vez, tributa a honra à alma, considerando-a igualmente veraz e agradável a ele. Por conseguinte,
Pela fé, a alma é realmente veraz e agradável a Deus, pois o fato de que conceda ser Deus autêntico e veraz, isto em si já é justo e verdadeiro, e torna alguém justo e verdadeiro, porque é verdadeiro e justo que se atribua a Deus a verdade. Isso não fazem aquelas pessoas que, em vez de crer, se empenham e se esfalfam com muitas boas obras. A fé não proporciona somente que a alma se torne igual à palavra, a saber, cheia de graça, livre e bem-aventurada, mas também une a alma a Cristo, como uma noiva a seu noivo. Desse matrimônio resulta, como diz Paulo aos Efésios, que Cristo e a alma se tornam um só corpo, e ambos passam a possuir em comum bens, felicidade, infortúnio, enfim, todas as coisas. O que Cristo tem pertence à alma crente, e o que a alma tem torna-se de Cristo. Ora, se Cristo possui todos os bens e toda bem-aventurança, tudo isso passa a ser também da alma. Inversamente, se a alma tem sobre si todos os vícios e pecados, estes passam a ser propriedades de Cristo. Aqui surge então a maravilhosa permuta e competição. Cristo é Deus e ser humano que jamais cometeu pecado. Sua justiça é insuperável, eterna e onipotente. Por isso, ao apropriar-se Cristo do pecado da alma crente como seu próprio, em virtude do anel de casamento, isto é, mediante sua fé, como se o próprio Cristo o tivesse cometido, resulta daí que os pecados são absolvidos por Cristo e afogados nele, pois não há pecado capaz de resistir à invencível justiça de Cristo. Desse modo, a alma se vê liberta e livre de todos os pecados em virtude do dote, ou seja, pela fé. Ela é dotada com a justiça eterna do seu esposo, Jesus Cristo. Não é este, porventura, um lar feliz em que Jesus Cristo, o noivo rico, nobre e justo, se casa com a meretriz pobre, despesada e má, libertando-a de todo mal e adornando-a com toda espécie de bens? Então, já não é mais possível que os pecados a condenem, uma vez que esses repousam agora sobre Cristo, em quem pereceram. De igual modo, a alma agora dispõe de uma justiça tão rica por seu esposo, que já é capaz de resistir a todos os pecados, mesmo que ainda estivessem depositados sobre ela. A esse respeito, diz o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual foi tragada a morte com o pecado. Compreenderás agora, leitor, por que motivo se concede tal valor à fé, afirmando que cumpre todos os mandamentos e que, sem necessidade nenhuma de todas as demais obras, faz da pessoa alguém agradável a Deus, pois nesse ponto vês como só a fé cumpre o primeiro mandamento, o qual ordena: honrarás ao Deus uno. Ainda que tu fosses todo um conjunto de boas obras, da cabeça aos pés, ainda não serias alguém agradável a Deus, nem darias a Deus honra alguma com isso, e, portanto, estarias deixando de cumprir o primeiro de todos os mandamentos, pois Deus não quer ser honrado a não ser na medida em que se reconhece ser Ele a verdade e a suma de todo bem, como realmente é. Isso, porém, não fazem as boas obras, mas unicamente a fé do coração. Por isso, somente a fé e a justiça do ser humano e o cumprimento dos mandamentos todos, pois quem cumpre o primeiro e principal mandamento cumprirá certa e facilmente todos os demais. As obras são, ao contrário, coisas mortas, não podem honrar nem louvar a Deus. É bem verdade que elas podem ocorrer ou ser efetuadas em honra e louvor a Deus, mas nós buscamos aqui alguém que não seja realizado como as obras, mas que seja o autor e mestre de obras, que honra a Deus e faz as obras. Este não é ninguém outro que a fé do coração. Ela é a cabeça
e toda a essência do ser agradável a Deus. Por conseguinte, quando alguém ensina a cumprir os mandamentos com obras, trata-se de uma doutrina tão perigosa quanto malvada, já que o cumprimento deve ocorrer antes de toda e qualquer obra pela fé, seguindo-se as obras após o cumprimento, como ainda examinaremos, para conhecer mais a fundo o que temos em Cristo e quão grande bem uma fé verdadeira constitui. Devemos saber que o Antigo Testamento, e mesmo antes dele, Deus escolhia e retinha para si o primogênito masculino de seres humanos e de animais. A primeira criatura nascida era de extraordinário valor e tinha duas grandes vantagens sobre as demais: o senhorio e a autoridade clerical, ou o reinado e o sacerdócio. Isto é, o menino que nascesse primeiro neste mundo era senhor de todos os irmãos e um sacerdote diante de Deus. E um sacerdote ou papa diante de Deus. Esse sinal refere-se a Jesus Cristo, o qual é ele próprio, o primogênito de Deus, o Pai, nascido da Virgem Maria. Por isso é ele rei e sacerdote, contudo, em sentido espiritual, já que seu reino não é terreno, nem consiste em bens terrenos, mas espirituais, como são a verdade, a sabedoria, a paz, a alegria, a bem-aventurança, etc. Todavia, não ficam tão pouco excluídos bens temporais, pois todas as coisas lhe foram sujeitas no céu, na terra e no inferno. Ainda que não vejamos, isso se deve a que ele reina espiritual e invisivelmente. Por conseguinte, seu sacerdócio não consiste em gestos e vestimentas exteriores, como sucede entre as pessoas, mas sim se encontra invisivelmente no espírito, ou seja, aos olhos de Deus. Ele se empenha sem cessar pelos seus, sacrificando-se a si mesmo e fazendo tudo quanto corresponde a um sacerdote fiel fazer. Ele intercede por nós, como diz Paulo em Romanos, assim também nos instrui interiormente no coração, pois esses são, a rigor, os dois ministérios verdadeiros de um sacerdote. Do mesmo modo, oram e ensinam de maneira exterior, inclusive os sacerdotes humanos e temporais. Cristo, de posse da primogenitura, com a glória e a dignidade que lhe são inerentes, compartilha com todos os seus cristãos, de modo que, pela fé, também eles se tornam necessariamente todos reis e sacerdotes com Cristo. Como diz São Pedro em 1 Pedro 2, verso 9, vós sois um reino sacerdotal e um sacerdócio real. Isso sucede assim: uma pessoa cristã é elevada pela fé tão soberanamente acima de todas as coisas, de maneira que se torna espiritualmente senhora sobre elas, pois nenhuma coisa pode causar-lhe qualquer dano para a salvação. Antes, ao contrário, tudo tem que estar sujeito a ela e servir-lhe para a sua salvação, como São Paulo ensina em Romanos 8:28, todas as coisas têm que servir para o bem dos eleitos, seja a vida ou a morte, o pecado ou ser agradável a Deus, o bem ou o mal, ou tudo quanto se queira designar. Igualmente, em 1 Coríntios 3, 21, 22, tudo é vosso, seja a vida ou a morte, coisas presentes ou futuras, etc. Não que tenhamos poder corporal sobre todas as coisas, possuindo-as ou fazendo delas, fazendo uso, como as pessoas na terra almejam fazer, pois temos que morrer corporalmente e ninguém pode escapar à morte. Assim também temos que estar sujeitos a muitas outras coisas, como vemos no próprio Cristo em seus santos. Logo, esse é um senhorio espiritual exercido em meio à opressão corporal. Isso significa que posso aperfeiçoar-me em todas as coisas segundo a alma,
de maneira que também a morte e o sofrimento têm que me servir para o bem e ser de proveito para a bem-aventurança. Quão elevada e estupenda honra! Que senhorio tão real e onipotente! Esse é um reinado espiritual em que nada há, por melhor ou pior que seja, que não venha a ser para meu próprio bem, se tenho fé. Contudo, de nada necessito, porque minha fé basta. Vede que preciosa liberdade e poder é este dos cristãos. Acabamos aqui a segunda parte da liberdade cristã de Martinho Lutero, escrita em 1520, Old Waycast. Na antiga estrada, a moda antiga. Carlos Borges aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.